cujo o nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi e disse-me: ó rei, és tu Ziba? E ele disse-me: servo teu. Então o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ambos os pés. Então disse Ziba: ó rei, eis que está na casa de Mica, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então mandou o rei Davi, tornou-se da casa de Mica, filho de Amiel, de Lodebar, Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, veio a Davi e prostou-se com o rosto por terra. Inclinou-se e disse-me: Davi, Mefibosete. E ele disse-me: eis-me aqui teu servo. Então disse-me Davi: não temas, porque de certo eu usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, o teu pai. Restituirei todas as terras de Saul, do teu pai. Tu sempre comerás pão na minha mesa. Meus queridos, amados, queridos, trazemos aqui esta reflexão da palavra de Deus para nossas meditação nesta noite. É um texto bastante conhecido e pregoado de vários amados irmãos que gosta de relembrarmos este contexto que nos traz para nossas vidas aquilo que Deus tem para fazer naqueles que verdadeiramente há uma restituição espiritual. Vejamos que Davi, que foi escolhido por Deus para orientar Israel, ajudar de suas necessidades, diante da perda de Saul, toda a sua família, foi um desastre que provocou uma reação para o povo de Deus. Mas Deus já havia preparando o futuro rei para governar Israel. Então ninguém pode pegar Deus de surpresa. É mais fácil Deus pegar a gente de surpresa. Mas a Deus ninguém consegue pregar Deus de surpresa. Então vejamos que Deus já havia preparado a Davi para assumir o posto como rei de Israel. Diante da circunstância que o rei anterior já havia desagradado a Deus, havia perdido a comunhão com Deus. Tudo que Deus queria não era simplesmente que Saul viesse a ser uma pessoa monótona, uma pessoa que sempre vivenciasse como algo que alguém pudesse levar, trazer. Mas vejamos que Deus queria que Saul fosse obediente, temente a Deus. Mas Saul foi uma pessoa determinada, uma pessoa que causava reação e viação sobre Saul. E Deus não poderia fazer nada. A única coisa que Deus poderia dar uma oportunidade novamente para que
Saul viesse verdadeiramente chegar ao consenso da vontade de Deus. Assim é para mim, assim é para você. Quando muitas vezes a gente saímos da vontade de Deus, a reação vem logo em nossas vidas. Mas quando a gente agradamos a Deus, a gente vê as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. A gente vê as maravilhas acontecer conforme aquilo que nós estamos desejando dentro da vontade de Deus. A gente vê a mão de Deus estendida em qualquer circunstância das nossas vidas quando a gente agradamos a Deus. Mas quando desobedecemos a Deus, Deus ele rejeita, ele muitas vezes ele dá as costas para nós. Mas sempre há uma oportunidade para que a gente voltamos ao princípio da vontade de Deus. Assim foi para a vida de Saul. Deus queria que Saul voltasse à vontade de Deus, como começou no seu início, no seu reinado. Era uma pessoa jovem, simples, humilde, mas deixou a vaidade, deixou o eu, muitas vezes, operar no seu coração. E isso tem trazido consequências a muitas pessoas. Quando se deixa o eu, a vaidade, a natureza crescer mais do que o querer de Deus, a vontade de Deus. Isso prejudica os planos de Deus em nossas vidas. Mas quando a gente renunciamos, quando a gente colocamos a nossa vontade na vontade de Deus, as coisas vão bem. O projeto de Deus vai bem em nossas vidas. Mas quando a gente começamos a deixar a soberba, o eu, muitas vezes as nossas capacidades, que achamos que temos capacidade, ninguém tem capacidade se Deus não der capacidade. O homem pode estudar na melhor faculdade, o homem pode ter um cântico maior que as faculdades possam lhe ajudar em suas cordas vocais, mas só vai cantar, mas não vai haver o manifestar de Deus, o operar de Deus. Não vai ver verdadeiramente a graça de Deus sendo derramada através dos cânticos, através da palavra que ministramos, que pregoamos, tantos para aqueles que são crentes ou não crentes. Mas precisamos estar dentro da vontade de Deus, do querer de Deus. Não adianta fugir. Não adianta achar que somos capazes, que somos importantes, que somos superior. Não. Deus tinha um projeto lindo na vida de Saul. Deus tinha algo grande e maravilhoso para ser cumprido na vida de Saul. Mas vejamos que Saul deixou a vaidade e predominar no seu coração, deixou os equilíbrios a dominarmos as suas emoções. Assim é quando a gente entramos nessas reações, nestas circunstâncias, mas que possamos deixar a vontade de Deus predominar em nossas vidas, que deixamos a vontade de Deus ser maior do que os nossos desejos. Que possamos deixar Deus tomar a nossa direção, o controle, a ação, o projeto. Mas se a gente toma a direção da mão de Deus, o controle da mão de Deus, então a gente saímos totalmente da vontade de Deus.
Quantas pessoas que têm tanto tempo de crente, quantas pessoas que servem a Deus, conseguem objetivo, conseguem algagar muitas vezes posições, conseguem algagar muitas vezes status, mas muitas vezes não aprenderam a lição da vida, não instruíram, não trouxeram para a vida dessas pessoas. Que deve estar no controle da nossa vida é Deus. Não é os nossos princípios, não é o nosso querer. Se Saul deixasse Deus predominar em sua vida, ele morreria, e a sua genealogia seria o seu sucessor. Mas Saul saiu da vontade de Deus, do projeto de Deus, do querer de Deus. Quantas pessoas que têm saído e muitas vezes se queixa com Deus, reclama com Deus, porque está acontecendo tantas coisas que eles não esperam, que ela não espera que esteja acontecendo. E começa a tentar colocar culpa em Deus, que Deus fosse culpado pelos seus fracassos, as suas ações, a reação que está acontecendo na sua vida. Deus não é culpado. Culpado são aqueles que tomam a decisão errônea. Não se pode tomar decisão pela emoção, pelo poder. Quantos que muitas vezes por ter poder, autoridade, toma decisões sem orientação de Deus. Eu falo aqui para os crentes, nós que servimos a Deus, não aqueles que não servem, porque a sua predominância, a sua incerteza de vida é assim. Mas os crentes, eles devem aprender. Quando Deus tem constituído homens de Deus, mulheres de Deus, Deus tem colocado pessoas para ser líderes, e muitas vezes não aprenderam, não entenderam que não se deve tomar decisão, muitas vezes pela emoção, porque alguém chega falando, dizendo, orientando, porque é assim, é assado. Mas tome a decisão orientado por Deus, não por alguém, não porque alguém disse assim, porque é assim, é desse jeito assim. Não faça isso. Veja quantas vezes que Davi, quando ia para a guerra, ele não ia porque o seu soldado estava preparado, estava pronto, vivia em constante guerra, mas ele ia porque permitia Deus dizer se ia ou não ia. Mas quantos cristãos, por ter autoridade, por ter certo poder, muitas vezes quer tomar decisão sem orientação de Deus. Isso prejudica, isso traz consequência, isso traz muitas vezes situações difíceis, porque estão agindo com a sua própria consciência, porque alguém tem orientado, alguém tem dizido daquilo que é para fazer. Ah, fulano não presta, não vai dar certo, não é assim, ele é assim, ela é assim. Mas quando somos orientados por Deus, alguém possa dizer, mas não tem capacidade. Mas aqueles que é orientado por Deus, não se preocupem. Deus vai fazer, vai instruir, vai preparar, vai capacitar, vai lhe ajudar. Mas quando alguém instrui, alguém fala, olha, você tem que ser assim, ciclano tem que ser assim. Mas ninguém perguntou, ninguém pergunta a Deus
se é do agrado de Deus, se é da vontade de Deus. É por isso que a gente vê hoje a obra de Deus sofrer. A gente vê hoje as consequências, a situação, as circunstâncias que têm acontecido. Aquilo que nós falamos ontem, dentro daquele salmo maravilhoso, quando Davi expressa a situação que estava acontecendo com ele. Do Salmo 70, apressa-te, ó Deus, a nos dar vitória. E aí? Será que isso não tem acontecido? Será que isso não está acontecendo? Em nossos ministérios, em nossas congregações, pessoas que Deus tem algo na vida estão sofrendo. Pessoas que querem verdadeiramente entregar sua vida para Deus, servir a Ele, se gastar, como disse Paulo, gastará e deixar de ser gastado. Quer se punhar como Neemias na porta, para trabalhar, para estar ali levantando os muros, se preparando, orientando. Mas muitas vezes os Tobias, os Sabalates, que estão para atrapalhar a obra de Deus, para atrapalhar o querer de Deus. Por quê? Porque foram decisão precipitadas, decisão por alguém instruiu, alguém falou. Mas vem consequência, vem reação de Deus, vem, aleluia, cobrança do Senhor. Porque as coisas do mundo é do mundo, mas as coisas de Deus é espiritual, é a obra de Deus, é o querer de Deus, é a vontade de Deus. O mundo por aí pode fazer o que quiser, pode agir como bem entender, mas a obra de Deus não se pode ser assim, andar assim, vivenciar assim, porque terá cobrança de Deus. Quando a gente vê quanta situação está acontecendo nas congregações, no meio evangélico, quantos escândalos, quantas coisas acontecendo, porque estão feitos Saul em sua vaidade, em seu próprio eu, na sua ganância, nos seus desígnios. Mas Deus escolhe Davi para mostrar a diferença. Como Davi era verdadeiramente orientado por Deus. Como Davi verdadeiramente era procedente do querer de Deus, ainda que ele falhou, ainda que ele errou. Mas vejamos que Davi sempre estava pedindo orientação a Deus. Como é assim, é assim, é assim Deus. Mas ele não se baseou na sua vaidade, no seu próprio ego, no seu próprio eu. Porque ninguém pode ser melhor do que eu, ninguém pode pregar melhor do que eu, ninguém pode cantar melhor do que eu. Que isso? E foi essa circunstância que Deus rejeitou a Saul, pela sua desobediência e seu coração corrompido, o seu coração podre dos agrados de Deus, aquilo que não agradava, aquilo que não era correto diante da vontade de Deus. A gente vê que quando Saul começa a perseguir a Davi, porque ele se achava que só ele podia. Quantas vezes acontece isso? E essas pessoas sabem como fazer, como comprar outras pessoas. Tem o seu equilíbrio psicológico para tentar induzir outras pessoas para entrar nas mesmas ações e acreditar nele e acreditar nela. Mas quem ora
Não deixa se enganar por estas coisas. Quem vive da dependência de Deus, não deixa essas situações acontecer. Ele não vai ser levado por psicologia. Ele não vai ser levado por estas ações, porque alguém tenta lhe induzir, tenta lhe comprar, tenta lhe trazermos uma satisfação como ele quer, para manter o seu gosto, o seu prazer, a sua vontade, porque só ele é. Só ele faz. Davi não era motivado por isso. Davi era motivado pelo Espírito Santo de Deus. Só fazia o que Deus queria. Até quando Davi teve verdadeiramente um princípio de querer matar Saul. Mas o que foi que Davi disse? Não, longe de mim eu tocar no ungido do Senhor. Porque Davi tinha princípio. Davi tem a orientação de Deus. Quem não tem a orientação de Deus, age, porque ninguém pode ser maior do que ele, ninguém pode ser melhor do que ele. O que a gente tem? O que a gente é? A gente é pó, a gente é cinza. Deus é que nos tem nos capacitado, nos preparado, porque de nós mesmos a gente não sabe, você não sabe, vós não sabe. Pode fazer a melhor faculdade, vá para os Estados Unidos, vá para onde você quiser, estudar a melhor faculdade. Fazer até livros para jogar no mercado teológico. Mas isso não vai adiantar, não vai garantir a salvação. Não vai garantir o coração de Deus, os olhos de Deus nas nossas vidas. O que vai garantir, como está em Pedro, o que Pedro nos ensinou: humilhais debaixo da mão potente de Deus, porque o seu tempo ele vos exaltará. Então tem que se humilhar, tem que saber que nós não somos nada, somos pó. A gente não tem capacidade, a gente não tem inteligência nenhuma para entender Deus, compreender Deus. Você pode ter 100 anos. Muitas vezes, quantas pessoas que dizem: eu conheço Deus. Tem certeza? Tem certeza que nós conhecemos Deus? Por causa de uma profecia certa, uma profecia errada? Porque alguém profetizou e cumpriu com a palavra. Mas vê alguém que profetizou e não aconteceu. Mas você tem certeza que conhece Deus? Você compreende Deus? Você pode passar noite tentando compreender Deus, mas não vai compreender. Porque se a gente fazer isso, a gente perde a nossa mente, a noção. A gente vai se desequilibrar de tentar compreender Deus, achar que Deus trabalha assim. Não. Deus às vezes trabalha ao contrário. Deus às vezes trabalha muitas vezes como a gente podemos tomar um remédio, quando pessoas antigamente que estavam com tosse, tomavam aquele remédio amargo, aquele purgante, mas ficava bom. Mas hoje a gente vê como os remédios hoje é fabricado, aqueles gostosos, vários sabores, várias preferências, para as crianças, para os adultos, para não sentir o amargo, para não sentir o gosto ruim. Mas muitas vezes Deus trabalha pela ruindade, pelo mal, porque as pessoas já estão acostumadas a ver só a prosperidade, as bênçãos, a vitória. Mas muitas vezes Deus leva o crente ao fracasso, leva o crente ao fundo do poço, para saber que é Deus, é Ele que deve ser exaltado. Não é o crente, não somos nós, porque já estamos acostumados a ser
acolchoado, ar-condicionado, carro de luxo, viver a nossa vida em restaurante, ou coisa boa, né? Coisa maravilhosa a gente chegar no restaurante, comer a comida que a gente quer comer. Mas muitas vezes a gente tem que comer caico, cuscuz. Tem que comer muitas vezes cuscuz seco, café sem açúcar. Ou às vezes nem café tem, é água e cuscuz. Porque já estamos acostumados a achar que Deus é aquele Deus que tem que prosperar, tem que ser, é bênção, é só bênção, viu? É só bênção. Para com isso. Você não sabe como Deus trabalha. Você não sabe como Deus age. Nós não sabemos como Deus, Ele se levanta, não. Deus trabalha como Ele quer, faz como quer. Não é como nós queremos, como nós pensamos que Deus é. Tire isso da sua mente. Deixe de se preocupar com Deus. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe em agradar a Ele. Se preocupe a vivenciar na vontade de Deus, no querer de Deus. Chegue de estar preocupado com como é que Deus vai fazer na sua vida, vai operar, vai fazer prosperidade. Se Ele quiser, Ele faz. Mas também se Ele não quiser, você tem que comer cuscuz seco. Tem que passar pela prova, tem que passar pela dificuldade. Não é só vitória, é vitória. Que é isso? Feito um hino que é cantado, só vitória. A nossa vitória tem um gosto de mel. Não, tem gosto de fel. Tem momento amargo, tem momento ruim, tem momento que parece que nós fomos desertados por Deus, fomos esquecidos por Deus, escalos por Deus. Mas tem momento que a gente se alegra, a gente sente a presença de Deus. Quantas vezes as pessoas entram no culto, não sentem nada, não acontece nada, as pessoas pegando fogo, Deus enchendo da graça, Deus enchendo do mover dele, e muitas vezes o crente fica lá feito papel, sem sentir nada. É Deus que fecha a porta da graça nas nossas vidas. Nem sempre a graça de Deus a gente vai sentir toda hora, todo momento, mas tem momento que Deus fecha a torneira do céu sobre nossas vidas, a gente não sente a graça. Parece que é um bambu oco. Todo mundo lá pegando fogo, todo mundo lá falando mistério, mas muitas vezes você está lá, feito um bambu, querendo sentir, querendo, meu Deus, será que eu sou crente mais? Será que eu te sirvo? O que é que está acontecendo? Para a gente pensar, para a gente raciocinar, a gente precisa estar na vontade de Deus. Que não sejamos Saul, mas que sejamos Davi, que se colocou os seus princípios, os seus desejos na mão de Deus. Para que haja um milagre, para que haja o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A gente já estamos acostumados a receber caixa de chocolate, saborear os gostos do chocolate, mas tem momento que a gente tem que muitas vezes chupar o limão e rir e agradecer. Tem um momento que até pimenta, a gente está lá comendo, comer aquele gosto de pimenta, e você tem que rir, tem que dar o seu rosto de alegria, mas a pimenta queimando por dentro, porque não é só caixa de chocolate, não. Você não vai encontrar só caixa de chocolate para você estar lá. Vai não. Chega um momento, meu irmão, o momento da pimenta,
o momento de chupar limão, o momento da gente, tá bom, tá gostoso, mas tá lá, travando tudo e você lá, não tá bom. Mas que Deus ajude, que Deus nos conceda das suas misericórdias em nossas vidas. Aprendemos a se aproximar de Deus, a buscar a sua vontade, o seu querer, o seu princípio. Deus tem bênção para derramar sobre nossas vidas. Deus tem vitória para nos dar, mas tem que passar pelo vale. Você não conhece Deus, você não sabe quem é Deus. A gente ouve falar, mas a gente só vai conhecer Deus quando passarmos por todos os testes de Deus, todas as provas de Deus. Só estamos ainda no início, mas ainda tem muitas provas para fazer, para chegar no final do ano. E quando chegar no final do ano, a gente vai para nas nossas férias, a gente vai descansar, a gente vai, aleluia, ficar aos braços de papai. Mas enquanto isso, a gente vai estar sendo provado, passando pelas provas, tirando 10, tirando 8, tirando 0. Mas se tirar 0, a gente volta de novo para a prova. Mas não é só vitória, receba vitória, 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 não. Tem momento do 0. Quando Jeová for corrigir a prova, diz: eita, esse aqui tirou 0, nota vermelha. Mas tem momento que alguém vai ver assim: eita, fulano tirou 10, porque agradou a papai, porque se aproximava de Deus, vivia sua vida de oração, vivia sua vida dedicada ao Senhor. Mas muitos por aí estão esquecendo da prova. Ela vai ser corrigida, ela vai ser somada, vendo os nossos comportamentos, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas ações, vai ser somado. Podemos ser reprovados, e se a gente for reprovado, vai voltar de novo a fazermos aquela prova, até a gente ser provado. Mas que Deus nos ajude, que possamos estarmos sendo aprovados por Deus. Agrade a Deus, procure agradar o Senhor. Mas tantas pessoas estão querendo agradar a João, agradar Pedrinho, agradar Cicraninho, a Beltraninho. Estão esquecendo de agradar a Deus, de confortar o coração de Deus. E Deus diz assim: eu me agrado do teu jeito, eu me agrado, aleluia, porque você tem me buscado, você tem vivenciado a sua vida verdadeiramente de santidade. Mas muitas vezes as pessoas querem agradar a fulano, agradar a ciclano. Para quê? Agrada a Deus, procure se aproximar de Deus, a buscar a sua face. Quem vai te ajudar no momento de sufoco não é fulano, não sou eu não que vai lhe ajudar, não, é papai que vai lhe ajudar. É Ele que vai te dar força, Ele que vai te dar graça, não sou eu não. Não procure me agradar não. Porque eu... Não. Agrade a papai, busque a Ele. Viva a sua vida de tremor diante da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, procurando agradar o Senhor, para que Deus possa verdadeiramente ouvir a tua oração e Ele, cheiro suave, essa oração de irmão fulano, de irmão ciclano. Como eu me agrado. Como me alegro. Veja Jó.
Jó, ele dava testemunho, ele dava a sua vida, ele dedicava a sua vida a Deus. A gente vê que quem foi que dá testemunho de Jó? Foi os seus amigos? Foi alguém de sua parentela? Não. O próprio Jó, o próprio Deus disse: olha, está vendo aquele ali? É íntegro, sincero e se desvia do mal. Mas que Deus ajude, que Deus tenha de misericórdia de nossas vidas. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez a te agradecer, a te louvarmos por esta oportunidade que nos concedesse. Nos ajude, Senhor, a estarmos de atalaia, a poder fazer a tua vontade. Nos ajude que vivenciamos, Senhor, tanta dificuldade, tantas situações, para não estarmos fazendo o teu querer, a tua vontade, Pai. Desfaz, quebra o arco do forte, desfaz toda obra maligna, Senhor, tudo aquilo ao contrário, para nos tirarmos da tua presença, do teu querer de Deus. Ajude, Senhor, aqueles que estão no hospital, na UTI, na CTI, os que precisam de uma vitória, que precisam de um milagre da tua parte, Senhor. Veja os pedidos da tua serva, Senhor, que fizeram nesta noite. Senhor, tu és saúde, tu és milagre, cura, Senhor, faz um milagre na vida, Deus, dos teus servos, da tua serva que pediu milagre, Senhor. Tu és o Deus para operar, para restituir, Senhor, maravilha nas suas vidas. Continua abençoando, Senhor, todo o teu povo, todos os teus filhos que nos concederam esta oportunidade de estar conosco, por onde esta mensagem chegará na vida daqueles que precisam, Senhor, do teu auxílio, da tua palavra de Deus no seu coração. Enche, Senhor, de esperança, de alegria, dando força, dando motivação para que haja verdadeiramente um despertamento, aqueles que venham ressuscitar espiritualmente, Senhor. Quantos que estão mortos espiritualmente, estão na tua casa, mas estão mortos, estão frios, estão desaminados, estão tristes, estão querendo parar, estão sem força, estão sem ânimo, Senhor. Mas ajude, Senhor, ajude, Deus, renovando, dando força, dando graça, dando vida, Senhor, dá vida, Senhor, para que haja, Senhor, verdadeiramente alegria, prazer, vontade de vivenciar a sua vida para Ti, Senhor. Continua abençoando este programa, este momento de reflexão que fazemos diante da Tua palavra, Senhor, da nossa incapacidade. Nos ajude, nos capacite, nos enche do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção, para pregoarmos e falar da Tua grandeza. Abra as portas, Senhor, para que possamos cada dia, cada momento se gastar e deixar de ser gastado na Tua obra, na Tua vontade, Pai. Tira os empecilhos, embaraços, aqueles que querem muitas vezes, Senhor, impedir a Tua vontade, o Teu querer de Deus. Faz um milagre, Senhor, fala por nós, resolve por nós, age por nós, Senhor. Nós não podemos, não temos condições, mas Tu és o Deus que está no controle de tudo, que a nossa vida Te pertence, meu Deus, o nosso desejo Te pertence, a nossa vontade Te pertence, é o Teu querer de Deus, é a Tua vontade que prevalece sobre nossas vontades, Pai. Nos ajude por misericórdia Tua, compaixão Tua. Continua abençoando a cada país, continua abençoando o nosso Brasil, continua abençoando os crentes para despertar espiritualmente, a mocidade, todo, Senhor, para vivenciar a Tua vontade. Em Teu nome nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, queremos agradecermos a Deus por esta oportunidade franqueada, esse momento maravilhoso de poder estarmos aqui e engrandecer ao santo nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua oração, os irmãos que nos deram este presente nesta cadeira para que podemos estarmos fazendo este momento especial, esta live. Deus abençoe a todos, somos gratos a Deus. Deus abençoe. Amém.